Ao período de novato. No canal de comunicação, quando muitos sobreviventes conversavam com entusiasmo, Wang Teng, um jovem de segunda categoria que havia negociado com Suil 2 vezes, olhou para o homem forte à sua frente sem palavras. A pessoa que foi coautora de Ka Tinha Men não era outro senão Wang Teng. Droga, seria ótimo se eu pegasse uma garota. Wang Teng olhou para o homem de meia-idade com um rosto simples e honesto na frente dele e murmurou involuntariamente. Jin, seu servo sinto que você não o leva a sério. Lealdade -1. Observe que quando a lealdade do servo for inferior a 60, o servo resistirá ao arranjo do mestre. Quanto menor a lealdade, maior a resistência. Quando o grau for inferior a 0, o escravo odiará o mestre. Minha mãe, eu peguei um servo ou um mestre? Depois de ouvir o som de notificação em seu ouvido, Wang Teng não pôde deixar de sentir que estava um pouco triste. De repente, neste momento, Jia, que estava ao lado de Wang Teng, de repente gemeu em seu abdômen. Venha aqui. Certo. Vou levá-lo para comer algo bom. Ouvindo o som, Wang Teng imediatamente soube como aumentar a lealdade de seus servos. Logo Wang Teng habilmente embebeu um balde de macarrão instantâneo para venha provar, tem um gosto muito bom. Wang Teng, que estava segurando um balde de macarrão instantâneo, entregou diretamente o balde de macarrão instantâneo de Mestre Kong para obrigado, meu senhor. Também estendeu a mão diretamente para pegá-lo, e então pegou os pauzinhos e começou a comer. Vovó, parece que ele ainda é um ancião. Desta vez, Wang Teng não se atreveu a apitar baixinho quando reclamou, ele só se atreveu a reclamar em seu coração. Neste momento, Jia, que colocou um bocado de macarrão instantâneo em sua boca, seus olhos brilharam instantaneamente. Jin, seu servo sinto a importância que você atribui a ele, lealdade +10. Ouvindo essa voz, Wang Teng não pôde deixar de dar um suspiro de alívio e finalmente se estabilizou temporariamente. Quanto nesta reunião, ele varreu a sopa de macarrão com o impulso do vento e das nuvens, e então olhou para Wang Teng com olhos ansiosos. Porra, seu tio é um idiota. Vendo os olhos já, Wang Teng quase quis morrer. Havia um extra sem motivo. No entanto, no final, Wang Teng ainda não conseguiu resistir à tentação de aumentar a lealdade, então ele honestamente começou a borbulhar novamente. Se Wang Teng visse isso, quando os 2 goblins na ilha de Suil fossem leais a Suil, eles provavelmente teriam inveja da separação das paredes. Eles também são escravos. Por que existe uma lacuna tão grande? Falando em Suil, que havia sido torturado por 3 tipos de poções neste momento, também estremeceu involuntariamente após o término dos efeitos das poções. Legal. Suil, que havia caído em si, não pôde deixar de rugir para o céu. Depois de mover seu corpo, Suil também escolheu abrir diretamente a caixa do tesouro do monstro. Afinal, há tantas pessoas e muito trabalho, e a construção da ilha não pode ser feita apenas por Suil. Estrondo. Com um tiro na mão de Suil, o goblin de baixo nível que saiu da caixa do tesouro do monstro recebeu o almoço embalado no local. Bom rapaz, essa cena assustou os goblins de baixo nível que estavam trabalhando duro em ambas as extremidades até os joelhos no chão. A este respeito, Suil fez a mesma coisa e escolheu a opção de escravos goblins. Então, com o talento de Suil de felicidade dupla, Suil colheu mais 2 goblins de baixo nível. Vocês 2 vêm aqui. Depois de olhar para os 2 goblins de baixo nível que apareceram do nada, Suil gritou diretamente para os 2 goblins que ainda estavam ajoelhados no chão. Ouvindo esse grito, os 2 goblins imediatamente se levantaram e correram para o lado de Suil rapidamente. Não, pegue um atrás de cada um de vocês e diga a eles o que eles precisam fazer todos os dias, entendeu? O servo entende. Quando os 2 goblins ouviram isso, eles imediatamente ficaram animados. Embora todos pertençam aos escravos de Suil, não há problema em dizer que existem poucos goblins. Se houver muitos goblins, deve haver goblins, o líder dos goblins. Afinal, os goblins podem ser considerados seres inteligentes, naturalmente, têm seus próprios pequenos pensamentos entre eles. Para ser honesto, se não fosse pelo fato de que esses caras eram todos leais, Suil realmente não ficaria tão aliviado, deixando todas as tarefas para eles.
Depois, Suil também abriu o baú do tesouro contendo os fragmentos da ilha da rede de pesca e o usou no local, tornando a ilha mais 2 metros quadrados de tamanho. Quanto à planta canibal, Suil olhou para sua pequena ilha, cavou um buraco em um lugar e jogou. Depois de preencher o solo, Suil tirou a poção de aceleração do crescimento da planta e caiu diretamente. Logo aos olhos de Suil, onde estava a semente de flor devoradora de Ones, uma pequena muda terra quebrou diretamente o chão. TSK, essa coisa é realmente milagrosa. Se for colocado no mundo antes da viagem no tempo, se você puder pesquisar essa coisa, você não receberá um prêmio e se sentirá fraco. Depois de olhar para as pequenas mudas terras do chão, a mente de Suil começou a ter pensamentos mais estranhos novamente. Então Suil plantou outra semente de flor devoradora de homens em sua mão em outra direção da ilha. Deve-se dizer que, enquanto outros sobreviventes ainda estão trabalhando duro por suprimentos vivos, Suil já entrou na vida de um tirano local. Ele não apenas não precisa se preocupar em comer e beber, mas agora está começando a planejar o desenvolvimento da ilha. Nesse momento, Suil, que havia provado a doçura de lançar uma rede, vagou pela pequena ilha novamente. Abaixo da superfície do mar, existem principalmente baús de tesouro de madeira danificados e baús de tesouro de madeira de meia estrela. Recomenda-se alterar o local. Abaixo da superfície do mar, existem principalmente baús de tesouro de madeira de uma estrela. É recomendável mudar a localização. Desta forma, após o posicionamento preciso de Suil, ele finalmente encontrou outro lugar onde poderia sair da rede. Abaixo da superfície do mar, existem principalmente baús de tesouro de madeira de 2 estrelas, por isso é recomendável lançar uma rede para pegá-los. Vendo o lembrete flutuando na frente de seus olhos, Suil providenciou diretamente para que os gobres em ambas as extremidades colocassem as estacas primeiro, de modo a economizar o tempo de espera. Depois que a estaca de madeira foi colocada, Suil também jogou rapidamente a rede de pesca simples em sua mão e, depois de enrolar rapidamente a corda em volta da estaca de madeira, Suil bateu palmas, caminhou para o lado e sentou-se na cadeira de massagem. Quanto ao trabalho de puxar a rede, já tenho 4 gobres de baixo nível, então não preciso que Suil a puxe comigo. Suil só precisa prestar atenção quando a rede de pesca está cheia. Enquanto prestava atenção ao feedback de Suil sobre o talento de percepção da superfície da água, ele clicou no canal de comunicação. Quando os pensamentos de Suil afundaram no canal de comunicação, ele continuou rolando o histórico de bate-papo. Quando encontrou a mensagem enviada pela garota de Wanditend, a expressão de Suil também mudou um pouco. Como os seres humanos poderiam ser extraídos do baú do tesouro? Pelas palavras de Wanditend, Suil começou a pensar. Depois de pensar um pouco, Suil se concentrou na lealdade. Para ser honesto, se os servos que foram abertos dos baús do tesouro humano tivessem uma lealdade muito baixa e precisassem ser cultivados lenta e tacitamente com os servos, Suil preferiria ter subordinados monstros leais. Ei, estou prestes a vomitar do peixe grande e da carne todos os dias. Você pode me impedir de pegar tanta carne? Eu realmente quero experimentar a sensação de morrer de fome. Droga, há um pretendente aqui. Apresse-se e bata nele até a morte. Droga, uma pessoa como você não pode sobreviver 10 minutos em uma série de TV. Droga, espero que o desejo do cara do primeiro andar se torne realidade, e super duplo, morra de fome esse bastardo. Quando Suil estava pensando sobre isso, alguém começou a se exibir no canal de comunicação. TSK, vocês, se vocês não podem comer uvas e insistem em uvas azedas, vou mostrar o que há de errado. O que há de errado comigo? Comparado com os 10 principais chefes da lista, o que você está fazendo aqui para forçar Lai Lai, procurando um senso de superioridade e encontrando este lugar? Temo que isso não seja agachar-se na frente da cortina de luz, comer pãezinhos cozidos do vapor e beber água fria para lutar faça seu rosto parecer gordo. Droga, essa pessoa é tão ociosa. Nesse momento, Suil, que olhou para as últimas informações, não pôde deixar de ficar um pouco sem palavras. Quem come pãezinhos cozidos no vapor e bebe água fria sabe por si mesmo. Tem inveja, tenha ciúmes, e daí, você não tem nada a ver comigo. Nesse momento, Suil descobriu que o cara que estava se exibindo no canal de comunicação começou a zombar dele novamente.
Minha mãe, estou com tanta raiva, estou com tanta raiva. Como pode haver um cachorro tão barato? Droga, por que não há função de relatório? Tá um chefão saindo e punindo essa porra de coisa. Essa cadela é um pescador que usa Yangol para pescar. Acho que ele vai morrer de repente no local no próximo segundo. Nesse momento, Suil viu que no canal de comunicação, a maioria dos sobreviventes começou a reclamar daquele cara inapropriado. Por que esse cara está apenas adicionando sal às feridas da maioria das pessoas? Não importa se ele tem muitos suprimentos, mas ele tem que se exibir e zombar de outras pessoas, por medo de que os outros não saibam que ele tem muitos suprimentos. Quanto às 10 principais ilhas na lista de valores de prosperidade regional, incluindo Suil neste momento, ninguém falou no canal de comunicação para criticar esse cara. Mesmo que Suil tivesse visto a notícia, no máximo Suil sentiu que aquele cara não tinha nada para fazer quando estava cheio e que estava entediado. Você pediu a Suil para se levantar e conversar com a outra parte. Suil realmente não tinha tanto tempo livre. Se ele tivesse tempo, Suil sentiu que seria mais econômico para ele pescar suprimentos. Ao mesmo tempo, em outra pequena ilha, um homem com uma aparência mais feminina e sem masculinidade por todo o corpo olhou para a cortina de luz à sua frente com um sorriso maldoso. Isso mesmo, é o cara que foi ridicularizado no canal de comunicação agora. Corta, um monte de paus. Nesse momento, depois de reclamar em voz baixa, essa pessoa pegou sua vara de pescar e trotou em direção à borda da ilha. Para ser sincero, o talento desse cara é quase inseparável da maldição de um certo sobrevivente, ou seja, sua pesca é realmente pescar com Yangol. Talento de nível a Yangol aumenta a sorte introdução de talentos. Os donos de talentos podem consumir seu próprio Yangol para aumentar sua sorte temporária. Cada vez que consomem um mínimo de 3 dias de Yangol, eles podem aumentar sua sorte temporária em 3 minutos. É precisamente por causa dessa habilidade inata que essa pessoa pode atender a tantas necessidades diárias. Se não fosse por esse cara que está mais relutante em buscar, com esse talento inicial, essa pessoa definitivamente terá um lugar entre os 10 primeiros da lista nessa área. Neste momento, Suil, que não continuou a prestar atenção ao movimento no canal de comunicação, estava direcionando 4 goblins de baixo nível para puxar a rede de pesca. 2 baús de tesouro de madeira comuns, 8 baús de tesouro de madeira comuns. O baú do tesouro contém os seguintes itens: mais um fragmento de ara da ilha, longarina de energia comum, 2 iscas aprimoradas, fibra de vidro, banheiro simples, gasolina de 50 litros, 10 solo fértil, uma ovelha inteira assada, arroz de 50 kg, 50 espinos. Enquanto comandava os 4 goblins para puxar a rede, Suil olhou para as informações do baú do tesouro flutuando na frente dele. Está tudo bem. Embora não haja itens como poções de atributos desta vez, Suil está bastante satisfeito. Entre eles, o aparecimento de um simples banheiro pode ser considerado um alívio. O constrangimento de Suil quando ele o soltou de frente para o mar. Entre essas coisas, Suil está mais preocupado com a versão aprimorada da isca. Até agora, Suil está com falta de um material. Caso contrário, Suil pode fazer a versão aprimorada da isca sozinho, em vez de depositar suas esperanças no baú do tesouro. Suil também pesquisou e comprou o material de aberração no canal de negociação, mas não houve movimento. Pode ser que nenhum sobrevivente tenha pescado até agora. Para Suil, apenas um baú de tesouro de estrelas mais altas pode fazer sua ilha se desenvolver mais rapidamente. Para ser honesto, se o resto dos sobreviventes visse a velocidade do desenvolvimento da ilha de Suil, eles provavelmente ficariam entorpecidos. Neste momento, na ilha Suil, há uma bela cabana de madeira em estilo europeu na área central, e 2 carros Toyota estão estacionados ao lado da cabana de madeira. Quanto ao resto da ilha, algumas áreas já estão carregadas com muitas mudas de árvores frutíferas. A maior parte do resto da área foi completamente coberta com solo fértil, e também há 4 escravos goblins de baixo nível, bem como muitos suprimentos que dificilmente podem ser empilhados. Se não fosse pelo pequeno tamanho da ilha, Suil poderia ter construído a cerca de espinhos com plantas. Afinal, Suil já havia coletado todos os materiais de construção para essa coisa. Depois de usar casualmente os fragmentos da ilha,
A área da ilha de Suil aumentou em mais 2 metros quadrados, atingindo um tamanho de 117 metros quadrados. A área total é inferior a 11 vezes 11. Naturalmente, este tamanho não é adequado para construir 10 vezes 10 da cerca de espinos. Caso contrário, Suil não seria capaz de pescar. Quando Suil estava prestes a ir para a borda da ilha para procurar o baú do tesouro 5 estrelas, ele viu uma explosão estrondosa no céu. Bom rapaz, o trovão repentino fez o couro cabeludo de Suil formigar. Depois de reagir, Suil levantou a cabeça para olhar para o céu, apenas para descobrir que o céu, que originalmente estava claro neste momento, de repente escureceu. Jim, por favor, preste atenção aos sobreviventes. O clima está mudando e a chuva forte localizada está chegando. Após a chuva, as chances de pescar baús de tesouro de estrelas altas aumentarão ligeiramente por um período de tempo. Porra, há algo imprevisível. Ouvindo o som de notificação ao lado de seu ouvido, Suil ficou imediatamente deprimido. Rapidamente, cubra essas mudas com uma mona. Olhando para o céu cada vez mais escuro, Suil virou a cabeça e deu instruções aos 4 goblins. Depois se virou direto para a cabana, se aproximou rapidamente. Mestre, não deixe o vento soprar. Para ser honesto, Suil estava um pouco preocupado se haveria um vento forte. Afinal, há um vento forte soprando no mar, então não há como sobreviver. Quando Suil entrou na cabine, ele imediatamente clicou no canal de comunicação, querendo ver quantas pessoas foram afetadas pela chuva forte. Vai morrer, vai chover forte, eu construí uma cabana de palha quebrada agora. Eu só preciso de alguns pedaços de madeira e adicionar um pano impermeável. Está tudo bem, está tudo bem. O membrete não dizia que as chances de pegar baús de tesouro de estrelas altas aumentariam depois da chuva? Isso mesmo, isso mesmo. Posso tomar banho quando chove e posso armazenar muita água fresca. Você é estúpido lá em cima. Você não considerou ventos fortes? Oh, meu Deus, eu não esperava isso. Examinando as mensagens de rolagem rápida no canal de comunicação, Suil descobriu que não havia poucas pessoas afetadas pela chuva forte desta vez. Mestre, está tudo feito. Enquanto Suil navegava pelas informações, vários goblins apareceram na porta da cabana. Entre. Olhando para os goblins do lado de fora da porta, Suil não os deixou ficar do lado de fora. Afinal, tudo isso é trabalho. Se ele pegar gonorreia, Suil perderá seu sangue. Os 4 goblins que ouviram o grito de Suil se espremeram apressadamente na cabine. Quando os 4 goblins entraram na cabana não muito tempo atrás. Paratá, paratá. O som da chuva tamorilando na casa de madeira instantaneamente soou nos ouvidos de Suil. Ouvindo o som do lado de fora da casa, Suil se sentiu um pouco aliviado, porque Suil não ouviu o vento assobiando. Embora, de acordo com o senso comum, esse tipo de chuva forte no mar deva ser acompanhada de ventos fortes, mas não se esqueça que os novos sobreviventes como Suil ainda estão dentro do período de abrigo de 7 dias. Então algum tipo de força pode ter dispersado os ventos fortes. E neste momento do canal de comunicação, muitas pessoas estão com dor e felicidade. A chuva está tão fria. Finalmente, não há necessidade de trocar comida por água doce. Que delícia! Meu churrasco está todo encharcado pela chuva. Droga, é você fingindo ser um criminoso de novo. Você merece. Você merece sua retribuição. Chiu, talvez Deus não consiga se acostumar com essa garota. É tão satisfatório. Uma coisa a dizer, essa chuva é linda. Linda para o pau estúpido e de pernas arqueadas da sua avó. Depois que Suil olhou para as informações do canal de comunicação, os cantos de seus olhos se contraíram involuntariamente. Nesse momento, Suil sempre sentiu que, por não ser estúpido o suficiente, estava fora de sintonia com um grupo de TAZs no canal de comunicação. Suil, que estava de pé e abrindo a janela da cabana, olhou para fora, apenas para ver que a água da chuva do lado de fora da cabana, quando caiu no chão, espirrou do tamanho de feijão. Felizmente, a cabana de Suil não foi construída por ele mesmo. Caso contrário, definitivamente vazaria com uma chuva tão forte. A pequena casa de madeira construída pelos desenhos de construção parou perfeitamente a chuva forte, de modo que Suil se amontoou na pequena casa de madeira,
e alguns dos suprimentos que haviam sido abertos do baú do tesouro não foram encharcados pela chuva. Quanto aos 4 goblins neste momento, eles estavam obedientemente enrolados em um canto da cabana. Baú do tesouro de madeira sem danos às estrelas. Introdução. Contém alguns garos mortos para queimar. De repente, neste momento, Suil, cujos olhos estavam olhando pela janela da cabine, de repente brilhou uma mensagem na frente de seus olhos. Quando Suil olhou mais de perto, ele encontrou um baú de tesouro de madeira dilapidado na borda da ilha. Será que a chuva forte vai lavar alguns dos baús de tesouro abaixo da superfície do mar? Vendo o baú do tesouro danificado não muito longe, Suil não pôde deixar de ter uma pergunta em seu coração. Suil, que tinha esse pensamento em sua mente, estava prestando atenção ao movimento na pequena ilha enquanto prestava atenção às informações no canal de comunicação. Embora os sobreviventes do canal de comunicação não possam fornecer a Suil muitas informações benéficas, de acordo com as informações enviadas por alguns sobreviventes, Suil ainda pode deduzir a situação geral com base na situação que encontrou. Irmãos, vocês têm algum baú de tesouro lavado pelo mar em sua ilha? Com certeza, não são poucas as pessoas que estão dispostas a compartilhar informações hoje em dia. Enquanto Suil estava prestando atenção às informações do canal de troca, alguém perguntou sobre isso. Porra, o que você disse? O baú do tesouro foi lavado na ilha. Isso mesmo, quando eu estava usando uma capa de chuva para editar a chuva, de repente encontrei um baú do tesouro na minha pequena ilha. Droga, não deixe ninguém me impedir. Hoje, vou usar um caixão para me embalar ou usar um caixão para embalar um baú do tesouro. Venha aqui com urina amarelada, acorde esse sonhador, preste atenção para não ter diabetes, temo que o andar de cima sinta o gosto da doçura. Droga, é como um panda pedindo comida para a viagem, os brotos de bambu estão aqui. Com certeza, quando chover forte, alguns baús de tesouro serão lavados da ilha, mas não sei quantos baús de tesouro de madeira serão lavados. Agora Suil olhou para o mar não muito longe e disse pensativo. Isso conta como uma forma disfarçada de dar uma onda de benefícios aos sobreviventes que estão prestes a sobreviver. Neste momento, outra ideia surgiu na mente de Suil. Balançando a cabeça, depois de jogar fora esses pensamentos, Suil também fechou a janela, virou-se e sentou-se. Assim que Suil se sentou, o Goblin com visão aguçada imediatamente trouxe a Suil um prato de frutas. Suil, que estendeu a mão e pegou um pêssego do prato de frutas, disse casualmente: Ok, você pode compartilhar. Obrigado, mestre. Obrigado, mestre. Os goblins que foram recompensados por Suil imediatamente ficaram felizes. Afinal, para esses goblins de baixo nível, eles estavam muito felizes em poder comer. Comparado com Wanditeng, que também estava escondido na pequena casa de madeira para evitar a chuva neste momento, a postura vagarosa de Suil, se Wanditeng visse, ele venderia seu servo em minutos. Ah, você vai e pega aquelas caixas de tesouro do lado de fora. Quando viu a caixa do tesouro levada pelo mar em sua própria ilha, Wanditeng ordenou diretamente a ao lado. Jin, seu servo sinto que você não o leva a sério, lealdade -5. Quando as palavras de Wanditeng caíram, Jia, que estava escondido na casa de madeira para evitar a chuva, olhou para a chuva forte do lado de fora da casa e de repente sentiu 100.000 relutância em seu coração. Minha mãe, eu abri um ancestral para voltar. Wanditeng, que ouviu que sua lealdade havia começado a cair novamente, não aguentou mais. No passado, Wanditeng entretinha Jia com comidas e bebidas deliciosas, e finalmente, estabilizou sua lealdade em cerca de 70, mas agora começou a cair novamente. Essa merda, eu não fiz nada até agora, apenas vá e volte para ganhar lealdade, vamos brincar comigo mesmo. Para ser honesto, Wanditeng estava quase cheio de fôlego neste momento, então um pensamento surgiu diretamente na mente de Wanditeng. Jin, sobrevivente Wanditeng, solicito um bate-papo privado com você, concorda? Nesse momento, Suil, que estava comendo pêssego sem pressa, de repente ouviu um bate-papo privado. Droga, o que você conseguiu de novo? Ouvindo outro pedido de bate-papo privado de Wanditeng, Suil ficou um pouco interessado. O irmão mais velho está aqui? Você quer algumas coisas boas? Trabalho livre.
O que o Anditen pensou em sua mente durante a reunião de coautoria foi que, para criar um homem tão grande, seria melhor vendê-lo por alguns recursos. Caso contrário, o Anditen, sinto que vou ficar chateado com esse cara. Trabalho? O cara na frente que expulsou alguém do baú do tesouro, não pode ser você. Vendo a mensagem enviada por Wang Teng, Suiu pensou em algo instantaneamente. Chefe, seu palpite é realmente preciso. Isso mesmo, sou eu. Como posso mudar a força de trabalho livre? Posso cultivar a terra e fazer trabalho manual. Wang Teng trabalhou duro para vender anão. Por que o cara com lealdade 60 vem aqui? Eu tenho mão de obra suficiente na ilha, então você pode ficar com a sua. Vendo a atitude de Wang Ten de tentar desesperadamente se vender, Suiu poderia levá-lo por isso. Droga, eu fui descoberto. Vendo as notícias do chefe, o coração de Wang Ten bateu forte. Felizmente, Wang Ten tem uma pele grossa, então Wang Ten respondeu diretamente a Suiu: irmão mais velho, você não quer, vou guardá-lo para mim e entrarei em contato com você na próxima vez que tiver algo bom. Depois de enviar a mensagem, Wang também olhou para na frente dele com dor de cabeça. Quando esse homem estúpido conheceu esse tipo de servo de frango quente, Wang quis morrer, se houver uma maneira de lidar com esse cara. Wang não pôde evitar, mas outro pensamento veio à sua mente. Comparado com esse tipo de servo, que ainda precisa cultivar a lealdade por um longo tempo, Wang prefere se desenvolver insignificantemente por si mesmo. E depois de tatear, Wang descobriu que, com a lealdade atual de Jia, ele poderia orientá-lo a fazer alguns trabalhos comuns, mas deixar essa garota arriscar sua vida por um emprego definitivamente perderia sua lealdade sem nem mesmo pensar nisso. Foda-se. Wang Teng, que ficava cada vez mais deprimido quando pensava nisso, não pôde deixar de xingar. Qual é o problema, meu senhor? O que aconteceu? A comoção do lado de Wang Ten instantaneamente atraiu a atenção de está tudo bem, está tudo bem. Wang Ten soltou um ha-ha e casualmente dispensou. Depois de falar, Wang Ten virou a cabeça para olhar para a chuva forte do lado de fora da janela, imaginando o que ele estava pensando. Mas, neste momento, Suiu, depois de ver a mensagem de resposta de Wang Ten, não pôde deixar de se sentir um pouco sem palavras. Quão enganoso é este servo com uma lealdade de 60 anos, para deixar o Wang Ten tão ansioso para fazer um movimento. A partir das simples 2 ou 3 frases, Suiu já havia deduzido que deveria ser porque o servo com uma lealdade inicial de 60 tinha muitas restrições, então aquele cara Wang Ten provavelmente não poderia suportar. Suiu, que não levou esse assunto a sério, abriu a janela da cabana casualmente novamente e olhou pela janela aberta, e um após o outro avisos de informação piscaram rapidamente na frente dos olhos de Suiu. Baú de tesouro de madeira sem estrela danificada. Introdução. Contém uma panela de ferro esfarrapada. Baú de tesouro de madeira comum. Introdução. Contém 5 partes de madeira. Baú de tesouro de madeira comum. Introdução. Contém um rolo de lixa. Nesse momento, Suiu descobriu que havia mais 8 baús de tesouro na ilha, dos quais baús de tesouro de madeira representavam no máximo 5, e os 3 restantes eram todos baús de tesouro de madeira não danificados por estrelas. Parece que o baú do tesouro de estrela mais alta lavado pelo mar é o baú do tesouro de madeira. Nesse momento, Suiu olhou pensativamente para o baú do tesouro na borda da ilha, que estava sempre sendo empurrado de volta para o mar pelas ondas. Em cima. Felizmente, a água do mar, seja controlada por forças desconhecidas ou o que, lava a pequena ilha e apenas lava a borda, mas não afetará a área central onde Suiu está. Caso contrário, Suiu não estaria com vontade de observar o mar sem pressa, mas tinha que encontrar uma maneira, como evitar ser arrastado para fora da ilha pelas ondas. Olhando para aqueles baús de tesouro, eles ficaram na ilha com muita firmeza. Suiu não se importou muito, afinal os baús de tesouro de madeira com a classificação de estrelas mais alta são apenas meia estrela, mesmo que todos sejam levados de volta ao mar. Seria demais para Suiu. É isso. E isso será comparado a um sobrevivente rico e poderoso como Suiu. Outros sobreviventes comuns correm o risco de serem arrastados para o mar pelas ondas. Enfrentando a chuva forte, ele pegou o baú do tesouro.
Não importa se era um baú de tesouro de madeira danificado ou um baú de tesouro de madeira comum, nenhum deles foi poupado. No final, a chuva forte localizada durou cerca de meia hora e depois se dissipou. E quando a chuva forte passou, Suil não tinha nenhum vestígio de tinta e imediatamente correu para fora da cabana, ignorando os baús de tesouro de madeira de baixa estrela espalhados da borda da ilha. Os olhos de Suil estavam fixos no mar no fundo do mar aqui. Há um baú de tesouro de madeira de 4 estrelas. Você pode optar por usar a versão aprimorada da isca para pescar ou alterar a posição de pesca. Com certeza, a probabilidade de pescar baús de tesouro de estrelas altas aumentou. Depois de varrer aleatoriamente a superfície do mar, depois de ver o prompt do talento de percepção, Suil não pôde deixar de se sentir um pouco animado, tão animado quanto saber que há peixes grandes neste lugar. Mas era apenas um baú de tesouro de madeira de 4 estrelas, obviamente incapaz de satisfazer Suil, então ele mudou de posição e Suil começou a escanear novamente. 5 metros abaixo da superfície do mar aqui, há um baú de tesouro de madeira 5 estrelas. Recomenda-se pescar aqui. Depois de escanear ao redor, Suil finalmente encontrou outro local de pesca, habilmente pendurou a versão aprimorada da isca e jogou o anzol fora. E então começou a entrar no elo de isca de espera pelo baú do tesouro. Ao mesmo tempo, no canal de comunicação regional, muitas pessoas estão compartilhando os benefícios trazidos pelas fortes chuvas. Irmãos, transformando uma bicicleta em uma motocicleta, agora mesmo, enquanto chovia muito, arrisquei minha vida para pegar baús de tesouro de madeira de 5 estrelas e meia, e então, quando a chuva forte parou, abri arroz e alguns vegetais verdes deles. Espera alguns dias. Porra, no baú do tesouro eu arrisquei minha vida para recuperar. O que diabos é uma boneca murcha? Você não pode me dar uma melhor. Ha ha ha, no baú do tesouro que pedi. Um rei de lótus foi aberto e finalmente posso fumar um cigarro para aliviar meu vício. Droga, eu só peguei 4, e 3 deles são baús de tesouro de madeira quebrados, e eles estão cheios de lixo. Ei, vocês estão todos tão infelizes? Peguei mais de uma dúzia de baús de tesouro depois de pegar todo esse lixo, e pelo menos são baús de tesouro de madeira de meia estrela. Há também 3 baús de tesouro de madeira de 2 estrelas. Os suprimentos são sempre abundantes. Minha mãe, é esse bastardo de novo. Por que esse bastardo ainda não está morto? Uma boa pessoa não vive muito, e um flagelo dura 1000 anos. Essa garota é muito barata até certo ponto. Uma coisa a dizer, o que esse cara disse é verdadeiro ou falso? Por que a sorte tão boa todas as vezes, esse talento despertando, não pode estar relacionado à sorte? E neste momento no canal de comunicação, Feng Xiaocan, que estava se exibindo ferozmente novamente, estava em sua própria ilha, abrindo o baú do tesouro como expressão de excitação. Quando ele descobriu que as ondas correriam para o baú do tesouro para a ilha, Feng Xiaocan escolheu decisivamente usar o talento de Yangou para aumentar a sorte, consumindo Yangou para aumentar a sorte temporária. A chuva forte durou cerca de meia hora, então Feng Xiaocan também consumiu cerca de 30 dias de Yangou. Devo dizer que essa garota é barata, mas ela ainda sabe aproveitar as oportunidades. Como mencionado anteriormente, pescar apenas com uma vara de pescar, usar Yangou para aumentar a sorte é muito estável, então Feng Xiaocan é muito cauteloso ao usá-lo, por medo de morrer se seu Yangou estiver exausto, porque Feng Xiaocan tem uma doença genética. Concluiu o médico nas palavras anteriores, ele não viverá além dos 35. E depois de tentar pescar, Feng Xiaocan descobriu que o efeito de aumentar a sorte é um pouco instável. Isso não significa que, uma vez que a sorte aumente, a caixa do tesouro será enganchada imediatamente. Há uma oportunidade incerta nisso. Probabilidade. E isso é normal, afinal, o talento de Feng Xiaocan é apenas talento de nível A, não a ponto de sair para pegar tesouros, e esse cara não se atreve a consumir muito Yangou, então os itens que ele pescou no estágio inicial também podem ser enforcados. Vença sobreviventes comuns. Quanto a Suil neste momento, ele ainda estava observando o mar nervosamente. Aqui vamos nós. Vendo a boia afundando na água de repente, Suil agarrou firmemente a vara de pescar. Baú do tesouro de madeira comum. Introdução. Contém mais 10 fragmentos de ilha quadrada. Habilidades de pesca.
Puxe a uma velocidade constante no estágio inicial e puxe rapidamente quando sentir que a resistência da caixa do tesouro não é forte. Mais 10 fragmentos de ilha quadrada. Introdução. Usá-lo pode aumentar a área da própria ilha do usuário em 10 metros quadrados. Coisas boas. Depois que o baú do tesouro foi fisgado, Suil não pôde deixar de se sentir um pouco feliz quando viu a mensagem de insight flutuando na frente dele. Você deve saber que Suil tem talento para a felicidade dupla. Depois que este baú do tesouro é pescado, ele pode adicionar 20 metros quadrados à ilha de Suil. Você acha que Suil não pode ser feliz? Logo mais de meia hora se passou assim. Depois que Suil a puxou para frente e para trás, a caixa do tesouro finalmente se desgastou, e então via a força de Suil, arrastando-a para a ilha. Suil, que já sabia o que havia dentro, naturalmente não viria os deuses e Budas para orar antes de abrir a caixa do tesouro, rezando para que ele abrisse algo bom. Quando os pensamentos de Suil brilharam, 2 fragmentos de ilha quadrada mais 10 apareceram de repente na frente de Suil do nada. Vendo essa coisa, Suil escolheu diretamente usá-la e, em um instante, os 2 fragmentos foram integrados diretamente na ilha onde Suil estava. Desta vez, Suil viu claramente que a ilha cresceu muito, e agora a área total da ilha de Suil também atingiu um 3,7 que é cerca de 1/3 maior do que os 100 iniciais. 137 metros quadrados. Parece que o comprimento e a largura são de apenas 11,7 vezes 11,7, e agora estamos começando a construir a cerca de espinos, que parece ser um pouco estreita. Suil, que secretamente estimou o comprimento e a largura da ilha inferior, teve que abandonar a ideia de construir a cerca de espinos. Voltou novamente. Jin, o sobrevivente de Kinbro pediu para ter uma conversa privada com você. Você concorda? Quando Suil estava prestes a continuar pescando, uma voz de repente soou em seu ouvido, o que interrompeu o plano de Suil. Aquela garota na frente, talvez haja algo que ela queira mudar. Depois de pensar sobre isso, Suil ainda optou por concordar com o pedido de bate-papo privado. De qualquer forma, Suil ainda pode atrasá-lo por um tempo tão curto. Senhor Su, quer usar um fragmento de ilha quadrada mais um em troca da utilidade da fibra de vidro, fio trançado PE e tecido de carbono. O que você acha? Isso será em sua própria ilha, e Ji Qingru, segurando 2 fragmentos de ilha mais um em sua mão, propôs diretamente as condições da transação para Suil. Como Ji Qingru está em 4º lugar no valor de prosperidade da área, ela naturalmente abriu um fragmento de ilha quadrada mais um do baú do tesouro na lista, mas não o usou diretamente. Neste momento, a outra peça na mão de Ji Qingru foi aberta por ela do baú do tesouro de madeira de 2 estrelas que ela pegou pescando, então Ji Qingru naturalmente sabia o valor dessa peça. Usando um fragmento de ilha quadrada mais um em troca de fibra de vidro, fio trançado de PE e tecido de carbono, é possível que essa mulher tenha economizado todos os materiais novamente, e os materiais para atualizar a vara de pescar não sejam suficientes. Para ser honesto, quando ele viu a mensagem enviada por Ji Qingru, essa ideia de repente surgiu na mente de Suil. Depois de pensar um pouco sobre isso, Suil respondeu diretamente a Ji Qingru: 2 fragmentos mais uma mumbarina de energia comum, informam o uso desses materiais e lhe dão um item usando esses materiais como presente. Nesse momento, Ji Qingru, que estava assistindo à interface de bate-papo privado, franziu a testa ferozmente ao ver a mensagem enviada por Suil. Por causa dos fragmentos da ilha, não há problema em falar sobre cristais de energia comuns. Ji Qingru realmente se sente angustiado. Afinal, um pedaço dessa coisa equivale a 30 porções de isca comum. 2 cristais de energia comuns. Mas minha intuição disse a Ji Qingru que negociar com Suil seria mais benéfico para seu desenvolvimento subsequente. Depois de pensar nisso, Ji Qingru não hesitou e enviou uma mensagem diretamente de volta para Suil: Senhor Su, você pode postar o item no canal de negociação e eu vou tirar uma foto dele. Depois de ver a resposta da garota, Suil editou diretamente uma mensagem de transação e a pendurou no canal de transação. Itens de troca. Projetos. Itens de troca. Mais 2 fragmentos de ilha quadrada, uma mungarina de energia comum. Assim que as informações da transação do lado de Suil foram postadas, o lado de Ji Qingru imediatamente tirou fotos dos itens que Suil desligou de acordo com os critérios de triagem.
Depois de extrair os itens comerciais, Ji Qingguo, que estava segurando o projeto para atualizar a vara de pescar, entendeu imediatamente para que serviam os três materiais de fibra de vidro. Obrigado, Sr. Su. Entrarei em contato com você na próxima vez, se precisar. Ji Qingguo, que enviou uma mensagem de agradecimento a Suyu, imediatamente colocou a planta e três materiais ao lado da vara de pescar novata e disse silenciosamente em seu coração: use desenhos. Quanto a Suyu, depois de ver a mensagem da garota chamada Ji Qingguo, ele não respondeu a ela. Em vez disso, ele usou diretamente os dois fragmentos de ilha mais um. Projeto de vara de pescar comum. Colocá-lo nas mãos de Suyu é inútil, é melhor jogá-lo fora para trocar por alguns recursos. Suyu acha que essa coisa vale um pouco no estágio inicial. Afinal, esse projeto é apenas que Suyu abriu de um baú de tesouro de madeira de 2 estrelas. Desde que entrou neste mundo, já se passou um dia e meio. Algumas pessoas têm sorte. Talvez já tenha saído. Quanto a saber se os projetos serão negociados, Suyu não está nem um pouco preocupado porque outros também atualizaram a vara de pescar e espremeram sua posição no topo da lista. Porque ser capaz de ter essa força basicamente tem pouco a ver com a vara de pescar, é absolutamente devido ao talento. Suyu tem um profundo conhecimento disso. No fundo do mar aqui, baús de tesouro de madeira de 2 estrelas estão empilhados, é recomendável lançar uma rede neles. Nesse momento, Suyu, que havia usado 2 peças casualmente, começou a se ocupar novamente. Depois de olhar para a superfície do mar, Suyu imediatamente pendurou a isca e jogou a rede, e então ordenou diretamente que os 2 goblins observassem a corda. Abaixo da superfície do mar aqui, há aglomerados de baús de tesouro de madeira de meia estrela. Não é recomendado lançar uma rede para pescar. Recomenda-se alterar o local. Suyu, que acabará de mudar de posição depois de lançar a rede, olhou para a área do mar não muito longe e imediatamente desviou o olhar. Aqui, 8 metros abaixo da superfície do mar, há um baú de tesouro preto de nível de ferro. Maldição! Quando ele viu esta mensagem, Suyu ficou muito deprimido, porque ele não conseguia pegar essa coisa, e as instalações de hardware não conseguiam acompanhar. Porque usar uma vara de pescar comum para puxar um baú de tesouro preto no nível de ferro é definitivamente o ritmo de uma vara explosiva. Sem mencionar que Suyu não tinha isca para pescar baús de tesouro de nível de ferro preto, então Suyu só podia olhar para essa posição ansiosamente e depois mudou de direção. 5 metros abaixo da superfície do mar aqui, há um baú de tesouro de madeira 5 estrelas, recomenda-se pescar. Vamos lá. Depois de bloquear esta área, Suyu jogou diretamente o gancho. E Ji Qingguo, que trocou de Suyu para atualizar projetos de varas de pescar comuns, também completou a atualização de varas de pescar novatas. Neste momento, Ji Qingguo também tinha uma versão aprimorada da isca em suas mãos, então Ara estava pensando se deveria usar essa versão aprimorada da isca. Após cuidadosa consideração, Ji Qingguo ainda decidiu ir de acordo com seu sentido inato. Finalmente, de acordo com seus 6 sentidos, Ji Qingguo também se fixou em uma área que lhe deu a sensação mais forte, e então ela viu essa garota. Pendure o anzol da isca sem hesitação. Quanto a Suyu, ele olhou para o mar com muita paciência. Afinal, em comparação com os sobreviventes comuns que ainda lutavam por baús de tesouro de madeira de 2 estrelas, Suyu já havia aberto vários baús de tesouro de madeira de 5 estrelas. Baú do tesouro de madeira. Introdução. Contém um frasco de poção, 100 ml, para força, constituição e espírito. Habilidades de pesca. Puxe em rotatórias. Puxe lentamente e solte rapidamente. Poção de atributo força física e espiritual, 100 ml. Introdução. Tomá-lo pode aumentar permanentemente os atributos básicos de força, físico e espírito. Nota: se o atributo básico for maior que 5, a poção não será eficaz. Garrafa grande de 3 peças de medicina de atributo básico? Depois de escanear a mensagem de prompt que flutuava na frente dele, esse pensamento de repente surgiu na mente de Suyu. Ainda bem que, com o talento de felicidade dupla, ele pode aumentar adequadamente os 3 atributos básicos de força, físico e espírito em 2 pontos. Depois de reagir, Suyu também começou a puxar com cuidado. Sem saber, o tempo também estava passando rapidamente.
Quando Suil arrastou cuidadosamente a caixa do tesouro abaixo do mar para a ilha, olhando para o céu no céu, era tarde. Gu gu gu. Esquece como a primeiro. Suil, que estava prestes a abrir o baú do tesouro, de repente estendeu a mão para esfregar o estômago roncando. Ele era tão fascinado pela pesca que Suil nem almoçou. Então Suil, que estava segurando o baú do tesouro, também caminhou diretamente para a cabana e, depois de encontrar um lugar para se sentar, Suil ordenou diretamente que alguns goblins retirassem o cordeiro inteiro assado. Logo os 2 goblins, um atrás do outro, tiraram o cordeiro inteiro assado frio. Este cordeiro inteiro assado também foi aberto por Suil do baú do tesouro, mas Suil não estava com fome naquela época, então ele não comeu, e agora ele ainda pode comê-lo depois de aquecê-lo com fogo. Quanto a essas pequenas coisas tediosas, Suil obviamente não precisava fazer isso sozinho. Vi que os 2 goblins acenderam rapidamente uma fogueira e, em seguida, colocaram rapidamente o cordeiro inteiro assado na grelha e viraram-no para aquecê-lo. Depois de aquecer por cerca de 7 ou 8 minutos, Suil também cortou diretamente uma grande perna de cordeiro com uma faca e, em seguida, mordeu-a diretamente. Assim que o carneiro estava em sua boca, Suil só podia sentir uma sensação de felicidade, enquanto os goblins ao lado dele não podiam deixar de engolir a saliva quando viam a aparência do mestre. Peck sem a ordem de Suil, eles não se atreveram a estender a mão para comer o carneiro diretamente. Olhando para os goblins, Suil lutou para engolir o carneiro na boca e disse casualmente: Ok, compartilhe o resto com você. É a sua comida de almoço e jantar. Obrigado, mestre, pela recompensa. Ao ouvir as palavras de Suil, os goblins imediatamente ficaram felizes. Em seguida, os 4 goblins também carregaram o cordeiro inteiro assado e foram para um lugar um pouco mais distante, para que seu comportamento alimentar não causasse desagrado ao mestre. Quanto a Suil, que ainda está roendo a perna de cordeiro, não há nada para se sentir mal. Ele tem muita comida agora, e ele não pode terminar o cordeiro inteiro assado sozinho, e não vai ter um gosto bom à noite. Pode muito bem dar aos goblins. Afinal, esses caras têm que fazer as tarefas cansativas da ira. Embora os goblins sejam um pouco feios, eles ainda trabalham muito, caso contrário, Suil não os estaria criando. Oi. Suil, que terminou de comer a perna de cordeiro assada e bebeu uma garrafa de bebida, não pôde deixar de arrotar. Depois de esticar o corpo, Suil também pegou o baú do tesouro 5 estrelas e sentou-se na cadeira de massagem. Embora a cadeira de massagem não esteja ligada, ainda não há problema em sentar nela. Com os pensamentos de Suil se movendo ligeiramente, sob a bênção do talento de dupla felicidade de Suil, um total de 6 garrafas de poções de atributo de 100 ml foram mantidas diretamente nos braços de Suil. Desta vez, Suil não foi tão corajoso, ele se atreveu a derramar todas as 6 garrafas na boca de uma vez, porque o efeito da poção desta vez foi várias vezes mais forte do que antes. Depois de pensar sobre isso, Suil decidiu beber uma garrafa de cada vez. Então, depois de puxar uma rolha casualmente, Suil começou a beber toneladas e toneladas. Depois de tomar esta poção, a forte sensação imediatamente varreu todo o corpo de Suil, fazendo com que o corpo de Suil tremesse inconscientemente. Por cerca de meia hora, a poção no corpo de Suil foi finalmente completamente esgotada. Ufa! Suil soltou um suspiro pesado, sem qualquer hesitação, ele tomou outro gole da segunda garrafa. Dessa forma, 3 horas se passaram e Suil finalmente pegou todos os 6 frascos de poções de atributos. Nesse momento, Suil, que estava encharcado de suor, sentiu-se revigorado sem precedentes, e nesse momento, Suil teve a sensação de que poderia matar um tigre com um soco. Pensando nisso, Suil também mencionou diretamente o painel de atributos pessoais. Proprietário da ilha de nível 1. A área da ilha é de 1399, Suil. Idade, 23 anos. Força, 3.8 mais, 1.39, Físico, 3.8 mais, 1.39, Espírito, 4.3 mais, 1.39, Escravos, 4 goblins de baixo nível, mais 20 de prosperidade da ilha. Nota: os colchetes são os valores de atributo anexados pelo proprietário da ilha em sua própria ilha, e os atributos adicionais serão inválidos quando ele sair de sua própria ilha. Valor de prosperidade da ilha,
120 pontos, primeiro na lista regional. 10 pontos para casas de madeira, 20 pontos para goblins, 15 pontos para mudas, 20 pontos para solo fértil, 10 pontos para piranhas. Talento. Talento de insight de nível SSS, talento de nível desconhecido, fenicidade dupla, pode ser atualizado. Canal de comunicação regional, canal de comércio regional e lista de prosperidade da ira regional. Olhando para seu próprio painel de atributos pessoais, Suil descobriu que seus 3 atributos atuais de força, físico e espírito romperam o nível 5 só dos atributos adicionais da ira. É só que Suil não consegue descobrir o quão forte sua própria força no momento. Felizmente, Suil tem outro método para calcular aproximadamente sua força atual. Pensando nisso, Suil olhou para alguns goblins. Goblin de baixo nível status, escravo. Lealdade, 100, não pode trair, força, 1,5 constituição, 2 espírito, 1,5 habilidades, construção de fundações. Introdução, a força de trabalho mais barata, só precisa comer uma pequena quantidade de comida para sobreviver, foi implantada na linguagem comum. Comparação do poder de combate entre os dois lados, os atributos tridimensionais dos dois são bem diferentes. Quando ambos os lados estão desarmados, você pode lutar 30. Está tudo bem, está tudo bem. Finalmente está fora das fileiras dos 5 canalhas. Da próxima vez que você encontrar um baú de tesouro monstruoso como um goblin, apenas suba e faça isso. Depois de olhar para a comparação do poder de combate sugerido pelo talento Insight, Suil não pôde deixar de se sentir um pouco animado. Afinal, quem não desejaria que quanto mais forte a própria força, melhor? Jin, sobreviventes, por favor, prestem atenção, a noite está chegando, quando a temperatura vai cair significativamente. Por favor, prestem atenção ao frio. Tão rápido. Suil, que estava prestes a continuar pescando, de repente ouviu um som mecânico próximo a seus ouvidos. Quando ele reagiu, Suil rapidamente olhou para o céu. E então Suil descobriu que o céu estava voando a olho nu. Velocidade visível esmaecida. Droga, demorou tanto tempo depois de tomar 100 frascos de remédio? Suil estendeu o dedo médio e gesticulou para o céu. E imediatamente correu para a casa de madeira e vestiu as roupas especiais de inverno. Depois, Suil, que saiu da casa de madeira, instalou diretamente a lâmpada solar. É verdade que Suil ia pescar à noite. Desta vez, o atributo espiritual básico era tão alto quanto 4 horas. Suil estava muito enérgico e não sentia sono. Juntamente com a melhora substancial na força e no físico, Suil não se sentiu muito cansado de pescar hoje, então Suil planejou ir pescar à noite esta noite. Mas antes da pesca noturna, Suil clicou no canal de comunicação como de costume, querendo ver se havia alguma notícia mais recente. Legal, legal, está começando a esfriar de novo. Um pescador, a alma de um pescador e os pescadores são mestres. Todos devem usar o espírito da pesca para pescar baús de tesouro. Vamos pescar à noite. Pescando um martelo, você não tem muita isca para pegar. Se não fosse pela chuva forte de hoje e peguei alguns suprimentos, eu provavelmente morreria de fome. Pare de falar, minha cueca ainda está molhada. Uma coisa a dizer, depois da chuva, as chances de pegar baús de tesouro melhores aumentaram um pouco. Com as 2 únicas iscas restantes na minha mão, eu realmente peguei um baú de tesouro de madeira de 1,5 estrelas. Droga, eu quase fui arrastado para a água pelo baú do tesouro hoje. Se eu não tivesse desistido rapidamente, teria morrido. Você deixa ir? Onde está sua vara de pescar? Droga, irmão é intrídio, eu nem preciso da vara de pescar. Depois de escanear a reunião e trocar informações do canal, Suil descobriu que a maioria das pessoas nesta reunião ainda está em um estado relativamente espiritual. E essa situação é normal, afinal, a Ilha de Todos é um lugar tão grande. E não é uma ilha deserta desabitada cheia de florestas densas, que você precisa se preocupar com coisas como cobras, ratos e formigas. Basicamente, nos últimos dias, desde que você não seja muito estúpido, geralmente pode passar o período de abrigo de 7 dias para novatos. Quanto às mudanças que acontecerão após os 7 dias, não se sabe. Quanto a muitas pessoas, por que elas usam um canal de comunicação água-água todos os dias?
Isso é mais como uma espécie de sustento espiritual, que pode fazê-los sentir que não estão sozinhos. Ao mesmo tempo, a maioria dos sobreviventes ainda reclamava da velocidade com que a prosperidade da ilha de Suil aumentava. Meu filho da puta, que tipo de Deus é esse chefe que ocupa o primeiro lugar na lista de valores de prosperidade? O valor da prosperidade desta ilha é como andar de foguete, e está subindo lentamente. Consegui construir uma cabana de palha e isso me deu um ponto de prosperidade. Eu estava prestes a chorar. De acordo com minha inferência, o chefão está absolutamente sem dinheiro. TCH, você leu muitos romances lá em cima, ainda há um tingente na perna do grandalhão. É fofo e doce. Eu realmente quero saber que tipo de vida o chefe vai viver. Ah, é tão animado, assobio, esse pêssego é muito legal. Vá para o inferno, seu monstro morto. TSK, esses caras têm muitos cérebros. Vendo que no canal de comunicação, alguém começou a adivinhar que ele estava trapaceando, Suil não pôde deixar de esfregar o queixo e pensar. Claro, Suil não pretendia explicar os palpites dessas pessoas. De qualquer forma, contanto que o próprio Suil não dissesse nada, quem conheceria seu talento? Eu, o renascido, agora preciso de 100 cópias de isca comum como um recurso inicial para abrir o tesouro que conheço. Todos podem fazer um financiamento coletivo para mim. Depois de pegar o tesouro, vou devolvê-la a todos 100 vezes. Enquanto Suil pensava nisso, ainda havia pessoas nessa merda, que começaram a trapacear no canal de comunicação sob o pretexto de renascer. Eu sou Qin Shiuan. Na verdade, eu não morri. Estive no túmulo do imperador e sobrevivi a essa travessia. Todos podem me dar a isca, e certamente salvarei Poe e outros da catástrofe. Eu sou Muva, estou morrendo de fome. Quem me trouxer um pouco de comida, eu vou fazer uma namorada para você. Bom rapaz, houve a primeira pessoa que assumiu a liderança no engano no canal de comunicação e imediatamente seguiu muitas mensagens. Droga, esta é uma empresa de gangues de fraude. Eles cruzaram para esta área coletivamente? Agora, como não há isca, eles começaram a fazer seus antigos negócios novamente. Vendo a notícia de que esta reunião é constantemente refrescante, Suil não posso deixar de sentir dor de dente. Quanto a esta reunião, o cara que assumiu a liderança no envio de informações enganosas está um pouco angustiado. Pernas da vovó, esse grupo de pessoas deve ter baixado o aplicativo antifraude antes de cruzar, e eles não caíram nessa. Para ser honesto, essa pessoa pensaria que 10 mensagens por dia o restringiam. Caso contrário, ele sentiria, confiando em sua língua de 3 polegadas, ele definitivamente será capaz de enganar a isca de algumas pessoas. É o mesmo que enganar aqueles que acreditavam que dezenas de milhares retornaram 10,4 milhões antes da viagem no tempo. Mocinho, o coautor ainda é uma organização líder de esquema de pirâmide. Não se deixe enganar, grandalhões. As pessoas que enviaram essas mensagens estão tentando enganá-lo com a isca deixada em suas mãos. Apenas ignore-os. Nessa época, ainda havia algumas pessoas que não gostaram e falaram diretamente no canal de comunicação. Para esta reunião, Suil já havia comprado algo para comer casualmente. Depois de comer rapidamente, caminhou rapidamente até a borda da ilha. Neste momento, as lâmpadas solares apoiadas por Suil e os faróis de 2 carros Toyota iluminavam toda a ilha intensamente, mas a visibilidade em comparação com o dia deve ser muito pior. Neste momento, Suil só podia escanear a superfície do mar muito perto da ilha com a ajuda da luz, e não haveria informações de feedback se ele olhasse mais para o seu talento. Há um monstrinho no fundo do mar aqui, por favor, preste atenção à sua própria segurança. Vendo esse lembrete, Suil franziu a testa ferozmente, pois havia um monstro no fundo do mar. Para ser honesto, Suil está pescando há 2 dias nas proximidades de sua pequena ilha, mas não encontrou nenhuma criatura viva na água, exceto os gobres que foram abertos no baú do tesouro. Mas agora que Suil percebeu que existem criaturas vivas sob a superfície da água, você acha que Suil não pode se importar com isso? De repente, neste momento, houve um som de água saindo da água, o que atraiu o olhar de Suil. Com a ajuda da luz, Suil avistou a figura da criatura aquática como um vislumbre. Macaco do mar força, 3.5 constituição, 3.5 espírito, 1 introdução.
força forte, sensação fraca de neuralgia e é difícil matar se a arma não atingir o local fatal. Após o período de asilo de 7 dias, novos sobreviventes podem encontrar um dos monstros. Devido à existência da bênção da ilha dentro de 7 dias, eles não atacarão a ilha, mas pode aparecer ao redor da ilha. Recomenda-se não mergulhar na água. Comparação do poder de combate entre os dois lados. Pode-se vencer uma batalha em terra, mas pode-se facilmente ser consumido pelo oponente até a morte debaixo d'água. Não. O homem no canal de comunicação da última vez, o homem que se atreveu a mergulhar, acabou de se deparar com essa coisa. De relance, Suil viu o corpo do monstro mergulhado na água novamente, então ele naturalmente teve uma visão das informações do monstro. Neste momento, Suil não entrou em pânico. Afinal, grande parte do pânico humano se deve ao desconhecido. Quando todas as informações estão à sua frente, muitas pessoas podem aceitá-las com extrema rapidez. Suil, que tinha muitos pensamentos passando por sua mente, rapidamente olhou em volta novamente. A área da superfície do mar que a luz poderia irradiar virou-se, e Suil não encontrou nenhum vestígio do macaco d'água. Será que é porque eu mergulhei nas profundezas e não consigo ver através disso? Depois de ficar no lugar e pensar por um tempo, Suil estava com preguiça de pensar muito. Afinal, o talento da percepção levou a que, mesmo que o fantasma queira atacar a ilha, deve ser após o período de asilo de novatos. É inútil pensar tanto agora. É melhor pescar mais itens e aumentar sua própria força. Então, o grande coração Suil começou a procurar locais de pesca adequados novamente. No fundo do mar aqui, há sinais de atividades de baús de tesouro 5 estrelas. A pesca é recomendada. Depois de varrer, Suil mudou de posição, trancou em um local de pesca, habilmente pendurou a versão aprimorada da isca e balançou o anzol, e então começou a entrar num fadonho elo de espera. Não sei se é porque ele não pode pescar à noite, se há bônus de buff ocultos ou o quê. Originalmente, Suil ficaria por 10 ou 20 minutos, esperando que o baú do tesouro subaquático fosse fisgado. Como resultado, 3 minutos depois que a isca entrou na água, Suil afundou repentinamente quando viu o flutuador. Baú do tesouro de madeira comum. Introdução: contém uma faca de penas de ganso forjada com 100 anos. Habilidades de pesca: puxe rotatórias, afrouxe e aperte. 100 facas de penas de ganso forjadas. Introdução: forjado a partir de ferro preto sem forjado, corta ferro como lama e é extremamente afiado. Informações detalhadas: o comprimento da faca é de 118 centímetros e a largura do corpo da faca é de 3,5 centímetros. Ei, aí vem a arma branca. Depois de ler a mensagem rápida que flutuou na frente dele, Suil não pôde deixar de ter uma ideia em seu coração. Logo, de acordo com a mensagem imediata do talento de insight, não demorou muito desta vez, Suil levou o baú do tesouro debaixo d'água para a costa. Afinal, o físico e a força de Suil haviam aumentado muito neste momento, então economizaria muito esforço pescar o baú do tesouro. Assim que a caixa do tesouro pousou, Suil mal podia esperar para abrir a caixa do tesouro 5 estrelas. Instantaneamente, sob o efeito do talento de felicidade dupla, 200 facas de penas de ganso selvagem forjadas foram inseridas diretamente no chão na frente de Suil. Neste momento, o sabre Yanin Baidu inserido no chão tinha uma luz fria piscando na lâmina, provando sua nitidez incomparável. Estendendo a mão para segurar o cabo da faca, Suil pegou a faca e a cortou casualmente. De repente, Suil descobriu que a faca era extremamente conveniente, não importando em termos de peso ou outros aspectos. Na verdade, para o sabre Yanin Baiduan, se for um sobrevivente comum neste momento, se eles conseguirem esse sabre, eles não serão capazes de exercer muito poder, porque sua força e físico não o podem acompanhar, e eles ficarão cansados se não puderem balançá-lo algumas vezes. Sem fôlego. Quanto ao físico de Suil e sua própria força, será o suficiente para usar o sabre Yanin de 100 forjamento suavemente, para que pareça extremamente suave. Se os atributos de Suil não forem melhorados, provavelmente não será muito diferente de outros sobreviventes. A nitidez desta faca é suficiente para cortar a cabeça do macaco d'água. Suil estendeu a mão e sacudiu a lâmina, e usou o macaco d'água como referência.
Primeiro, chorei silenciosamente por 3 segundos pelo macaco d'água olhando para a ira de Suil. Neste momento, vi Suil segurando o sabre Ellen Baidian e comecei a hackear sem regras. Depois de cortar mais de uma dúzia de vezes em direção ao vazio, Suil casualmente inseriu o sabre Yanin Baidui no ar. De volta à bainha. Com a força e o físico atuais de Suil, se um macaco marinho ousasse pousar na ilha, ele definitivamente acabaria sendo cortado até a morte. Embora Suil não tenha praticado habilidades com espada sistematicamente, mas se ele cortou até a morte o mestre com uma faca aleatória, se sua força e velocidade puderem acompanhar, Suil será capaz de cortar com uma única faca. Criaturas como macacos aquáticos com atributos básicos mais baixos do que Suil serão muito difíceis. Pode escapar. Nesse momento, Suil, que teve um bom começo na pesca noturna, começou a caminhar pela borda da ilha novamente. No fundo do mar aqui, há baús de tesouro de 2 estrelas reunidos, é recomendável lançar uma rede para pegá-los. Traga-me a rede de pesca. Depois de encontrar um local para lançar a rede, Suil gritou diretamente para os goblins. Os goblins que ouviram o grito de Suil imediatamente pegaram a rede de pesca e correram. Estendendo a mão para pegar a rede de pesca simples entregue pelo goblin, Suil habilmente pendurou 10 porções de isca comum e depois jogou a rede de pesca fora. É preciso dizer que esta rede de pesca simples é realmente um artefato novato no estágio inicial para um cara como Suil, que tem uma quantidade ultrajante de iscas comuns. Depois de amarrar a corda da rede de pesca, Suil encontrou outro ponto de arremesso da mesma maneira e jogou outra rede de pesca. Neste momento, Wonditend, que também não dormiu e escolheu ir pescar à noite como Suil, estava quase assustado. Descobriu-se que agora mesmo, Wonditend tinha acabado de pegar 2 grandes lanternas do baú do tesouro que ele havia pescado durante o dia, e descobriu-se que no segundo seguinte, quando Wonditend estava prestes a se divertir, ele soltou sua bexida em direção ao mar. Uma figura escura apareceu de repente no mar não muito longe de Wonditend. De repente, Wonditend estava tão assustado que tremeu todo e quase fez xixi nas mãos. Alguns segundos depois, quando Wonditend voltou a si, ele viu a figura de Wonditend, rapidamente deu alguns passos para trás, puxou as calças muito rapidamente e olhou nervosamente para o mar. Droga, não haverá fantasmas do mar. Wonditend não pôde deixar de engolir em seco para aliviar a pressão em seu coração quando pensou nas mulheres proibidas e nos fantasmas do mar naqueles romances de terror. Porra, eu não deveria estar alucinando. Pensando nisso, Wonditend não pôde deixar de beliscar sua coxa ferazmente. No segundo seguinte, Wonditend engasgou de dor. Assobiou. Foda-se o martelo, realmente existem monstros do mar. Depois de pensar nisso, Wonditend imediatamente clicou no canal de comunicação e quis perguntar a outras pessoas se elas sabiam dessa situação. Porra, algum de vocês já viu monstros do mar? Como Wonditend estava apenas no 10º lugar na lista regional do valor de prosperidade da ira, seu discurso foi rapidamente notado por muitas pessoas. Por que existem monstros do mar? Chefe, que tipo de monstro você viu? Por favor, me diga. Vovó, não pode ser o monstro que o velho que se atreveu a mergulhar na frente encontrou. É muito possível. O irmão mais velho nunca mais apareceu antes de terminar sua frase. Há monstros do coxo. Não pode ser a mulher proibida. Eu leio aqueles romances de roubo de túmulos. Existem essas coisas do mar. Por que você não o chama de macaco d'água? No canal de comunicação por um tempo, por causa das palavras de Wonditend, muitos sobreviventes que não haviam dormido foram diretamente expulsos e depois expressaram suas opiniões no canal de comunicação, um após o outro. Neste momento, Wonditend viu que ninguém no canal de comunicação sabia sobre a situação, então ele enviou outra mensagem privada para Suil. Irmão mais velho, me ajude, eu vou morrer, há monstros do mar. Jin, sobrevivente Wonditend, solicito um bate-papo privado com você, concorda? Neste momento, Suil estava ocupado pescando, mas ouviu a voz de Wonditend pedindo uma conversa privada novamente. Esse cara, você não pode ver o macaco do mar também. Nesse momento, Suil, que não havia prestado atenção ao canal de comunicação, de repente teve esse pensamento em sua mente. Concordo. Suil, que tinha um pequeno palpite em seu coração, escolheu concordar diretamente.
No momento em que Suil concordou com o pedido de Wang Ten para uma conversa privada, a mensagem que Wang Ten enviou apareceu diante dos olhos de Suil. É realmente possível ver o macaco do mar. A partir da mensagem enviada por Wang Ten, Suil descobriu que seu palpite não estava errado. Não sei se o atributo mental melhorou muito. Suil sente que sua capacidade de raciocínio melhorou muito. Algumas coisas que ele não conseguia descobrir antes, agora podem ser entendidas quando ele pensa sobre isso. Fale se você não está morto e me diga o que viu. Se você está morto, esqueça. Não me dê um sonho. Depois de pensar sobre isso, Suil ainda enviou uma mensagem de volta para Wang Ten. De qualquer forma, Suil não esgotou o número de mensagens trocadas hoje. Desta vez, Wang Ten, que estava prestando atenção ao movimento na superfície do mar, também prestou atenção às informações da interface de bate-papo privado. Quando ele viu a mensagem retornada por Suil, várias linhas pretas passaram pela testa de Wang Ten. Mas no segundo seguinte, Wang Ten imediatamente ignorou e enviou uma mensagem de volta a Suil. Chefe, ainda estou vivo. Quanto ao monstro que apareceu no mar, eu só vi escamas em seu corpo, parecendo um humano, e eu não sei o resto. Wang Ten é bastante inteligente. Depois que ele descobriu que não conseguia obter informações sobre o monstro no canal de comunicação, ele imediatamente percebeu que esse monstro pode não ter sido visto por sobreviventes comuns, mas o grandalhão da lista pode ter visto. Nesse momento, Suil viu a mensagem privada enviada por Wang Ten. Depois de pensar sobre isso, respondeu casualmente: uma troca paga, um pedaço de mandarina de energia comum. Vou lhe dar algumas informações. Roubo. Wang Ten não pôde deixar de se contorcer quando viu as notícias de Suil. Embora nos últimos 2 dias, com a ajuda de cristais de energia comuns, não haja diferença de tempo para que ele se espalhe. Wang Ten também usou as notícias que comprou de Suil para se tornar um negociante de segunda mão algumas vezes, mas não conseguiu lidar com isso. Desta vez, o custo de trocar uma mandarina de energia comum por notícias. Chefe, você pode torná-lo mais barato? Eu não posso pagar. Depois de pensar sobre isso, Wang Ten começou a chorar pobre novamente. Como resultado, depois que Suil viu a mensagem de Wang Ten, ele não se preocupou em responder a ele. Por outro lado, Wang Ten, que esperou por 4 ou 5 minutos e não recebeu uma resposta do chefe, finalmente percebeu que o chefe não parecia querer falar com ele. Em um instante, Wang Ten não pôde deixar de sentir um pouco de dor na bunda. É muito difícil para ele, então ele apenas pagou o preço mais baixo. Então por que ele não se importou consigo mesmo? No final, Wang Ten ainda estava relutante e trocou uma mandarina de energia comum por uma mensagem, mas para evitar ofender Suil, ele foi muito diplomático e enviou outra mensagem a Suil. Chefe, vou mudar com você quando ficar rico. Em resposta a isso, as pálpebras de Suil se contraíram levemente e ele continuou pescando novamente. Ao mesmo tempo, no canal de comunicação, o assunto sobre o monstro no mar não foi discutido por um motivo, mas outro assunto atraiu a atenção da maioria dos sobreviventes. Irmãos e irmãs, tenho boas notícias para vocês. Eu sei qual é a utilidade da mandarina de energia comum. Usar essa coisa com farinha pode ser usado para fazer iscas comuns. Um pedaço de mandarina de energia comum com 300 gramas de farinha pode fazer 30 porções de isca comum. Porra, é real. Uma boa pessoa vive uma vida segura. Não é de admirar que o chefão tenha comprado isso. Olhe para o padrão de outras pessoas. Em seguida, olhe para algumas pessoas que sabiam da utilidade dessa coisa há muito tempo, então eles simplesmente ficaram em silêncio. O que você está latindo lá em cima? E eu não vi você compartilhar nenhuma notícia, sua boba. É que o céu nunca deu a luz a ele como tecladista, que seu spray é como uma longa noite. Ele também tem uma boca. Talvez 7 dias depois, após o período de asilo de noviços, quando ele morrer, todo o seu corpo estará mole, mas sua boca ainda estará dura, haha. Com relação a algumas pessoas, a notícia estourou no canal de comunicação, e algumas pessoas imediatamente começaram a entender o ritmo, e muitas pessoas apontaram diretamente para Suil. Afinal, Suil tem ocupado firmemente a posição número 1 na lista,
e outros sobreviventes, a menos que atendam às condições de bate-papo privado estabelecidas por Suil. Caso contrário, eles não podem ter bate-papos privados com Suil. Isso fez com que muitos sobreviventes se sentissem insatisfeitos com Suil. Afinal, é normal que os humanos tenham ciúmes. É justamente por isso que Suil raramente fala no canal de comunicação, exceto pela necessidade de comprar algumas coisas. De qualquer forma, para Suil, ele não se importava com o que os outros sobreviventes pensavam dele. Afinal, neste mundo, a prioridade de Suil era como sobreviver, em vez de tagarelar no canal de comunicação todos os dias. Neste momento, muitos sobreviventes que estão no topo da lista de valores de prosperidade da ilha na região estão assistindo friamente, e as informações do canal de troca, muitos deles até sorrirão com escárnio. Um grupo de Tioaras são, eles ainda estão liderando o ritmo da tabela de classificação regional. Se o tempo passar mais tarde, quando a tabela de classificação regional tiver autoridade para sancionar sobreviventes comuns, um grupo de provavelmente não será capaz de chorar. Quanto à reunião de Wang Teng, quando ele viu o nome do cara que revelou o uso de mandarinas de energia comuns, ele queria subir e esfaqueá-lo 2 vezes. Esse bastardo, ele realmente revelou a notícia tão rapidamente. É isso mesmo, esse cara que revelou totalmente o efeito da mandarina de energia comum. Wang Teng conhece esse cara, porque esse cara pode saber a função da mandarina de energia comum, e ele trocou materiais com Wang Teng. Originalmente, embora com o passar do tempo, mais e mais sobreviventes possam conhecer a função da mandarina de energia comum. Mas Wang Teng nunca esperou que alguém revelasse diretamente a função dessa coisa. Isso não está aumentando os preços? Como isso pode ser perdido? Você sabe, os sobreviventes que trocaram o efeito da longarina de energia comum com Wang Teng antes, todos nós temos um entendimento tácito, e não optamos por anunciar o efeito da longarina de energia comum, porque os grandalhões gastaram recursos para comprá-la. Então, naturalmente, eles queriam confiar nesta notícia, é um pouco para poder obter alguns recursos. A esse respeito, olhei para o cara que era constantemente elogiado por muitos sobreviventes no canal de comunicação. Embora o Wang Teng quisesse quebrar o martelo, não havia nada que ele pudesse fazer com esse cara, então Wang Teng não teve escolha a não ser ignorá-lo. Não se preocupe, saia do canal de comunicação. Neste momento, em outra pequena ilha, Li Jian, que aprendeu sobre o efeito da longarina de energia comum de Wang Teng e o tornou público, olhou para as mensagens de bate-papo privadas solicitadas por muitos sobreviventes na cortina de luz à sua frente. Os cantos de sua boca foram involuntariamente levantados ligeiramente, como se um peixe tivesse mordido a isca. A razão pela qual Li Jian, o coautor, escolheu anunciar as funções das mandarinas de energia comuns foi inteiramente para se preparar para seu próximo engano. Como Li Jian é muito claro em seu coração, estima-se que, com o passar do tempo, mais e mais pessoas saberão sobre a função da mandarina de energia comum, então Li Jian aproveitou a função dessa coisa antes de se tornar popular. Escolhi agir primeiro e estabelecer um ambiente pessoal para mim no canal de comunicação. Quanto ao futuro, não se sabe quantas pessoas azaradas serão enganadas por essa garota. Ao mesmo tempo, Suil pescou um item ligeiramente especial. Contas comuns à prova de água. Introdução. Usando as contas repelentes de água, você pode evitar a água por 2 horas debaixo d'água, e a profundidade de mergulho é de até 50 metros. Depois que a energia das contas repelentes de água se esgotar, você pode colocá-las ao sol para recarregar, e 10% da energia pode ser recuperada a cada hora. Agora brincando com as contas de prevenção de água abertas do baú do tesouro de madeira 5 estrelas, Suil não pôde deixar de ter uma ideia em seu coração, caso enviasse um goblin para a água para ver o que estava acontecendo debaixo d'água. Depois de pensar sobre isso, Suil suprimiu os pensamentos em seu coração. Afinal, existem macacos marinhos infestados sob a superfície do mar. Se ele cair precipitadamente, pode ser para dar comida extra a outra parte. Além disso, é noite e não há nada para ver sob a superfície da água. Para enviar o goblin para baixo terá que ser amanhã dia. Então eu vi Suil casualmente usando uma conta à prova d'água em volta do pescoço, e a outra foi colocada no bolso por Suil casualmente. Mestre, há movimento na rede de pesca. Nesse momento, Suil,
que estava prestes a continuar pescando, de repente ouviu o grito do Goblin não muito longe. Ao ouvir isso, Suil caminhou rapidamente em direção aonde o Goblin estava. Já existem 3 baús de tesouro de madeira comuns e 7 baús de tesouro de madeira comuns entraram na rede. Recomenda-se puxar a rede o mais rápido possível para evitar que os baús do tesouro escapem. O baú do tesouro contém os seguintes itens: um pedaço de fibra de vidro, uma rede de pesca simples, uma garrafa de poção de constituição de 20 ml, 200 cartuchos de balas de pistola tipo 59, mais um fragmentos de área de ilha, uma garrafa de poção de lealdade comum, um gerador a diesel e uma caixa de bife, uma caixa de multai, 2 grandes tendas. Quando Suil caminhou rapidamente para o lado dos 2 goblins, ele descobriu que as redes de pesca simples guardadas pelos 2 goblins haviam capturado 10 caixas de tesouro. Puxa a rede de pesca. Depois de olhar para os itens contidos do baú do tesouro na rede de pesca, Suil se dirigiu ao goblin ao lado dele. O goblin, que ouviu a ordem do mestre, naturalmente começou a puxar a rede de pesca com toda a sua força. Toda vez, desde o lançamento da rede até a coleta da rede, Suil pode colher pelo menos 6 ou 7 baús de tesouro de madeira de 2 estrelas. Pode-se imaginar o quão rico Suil é nesta reunião. Enquanto outros sobreviventes comuns ainda podem estar mordiscando pão e bebendo água fria, Suil já usou especialmente a cabana para armazenar baús de tesouro, o que é ultrajante. Se, como outros sobreviventes comuns, eles obtivessem redes de pesca simples e iscas comuns suficientes, a velocidade de acumulação de recursos estaria muito atrás da velocidade de acumulação de Suil. Porque toda vez que Suil lança a rede, ele pode lançar a rede com precisão em um ponto fixo, o que outros sobreviventes não podem fazer. Talvez sobreviventes comuns, se usarem redes de pesca simples para pegar baús de tesouro, terão sorte se conseguirem um baú de tesouro de 2 estrelas com uma rede. Tudo bem. Como Suil, a base é uma caixa de tesouro de madeira comum com um mínimo de 1,5 estrelas todas as vezes, e com a bênção do talento de felicidade dupla, é muito bom. Logo a simples rede de pesca na água foi puxada para a ilha por vários goblins. Depois de olhar para o baú do tesouro na rede de pesca, Suil deu um passo à frente e pegou o baú do tesouro que continha mais um fragmentos de ilha, 20 ml de poção de constituição, uma rede de pesca simples e o baú do tesouro de algum tipo de poção de lealdade. Suil pediu diretamente ao Goblin para mover a caixa do tesouro de volta para a cabana e armazená-la. Poção de lealdade comum introdução. Servos de baixo nível podem beber esta poção para aumentar sua lealdade em 30 pontos. Recomenda-se que, quando a lealdade do servo for de 70 anos, dê de beber ao servo para garantir o efeito da lealdade obstinada. É uma coisa boa. Depois de olhar para os efeitos das poções de lealdade comuns, Suil sentiu que o servo de Wanditen não poderia ser substituído. No entanto, tendo rejeitado Wanditen antes, Suil naturalmente não entraria em contato diretamente com Wanditen novamente, querendo trocar os servos da outra parte. Neste momento, Suil teve essa ideia, e não era necessariamente uma troca. Afinal, para Suil, parece que mais um servo de baixo nível pode desempenhar um papel, mas não é muito grande. Depois de deixar essa ideia de lado, Suil primeiro usou os 2 fragmentos de ilha mais um abertos do baú do tesouro e, em seguida, abriu os 2 frascos de 20 ml de remédio de atributo de constituição e os derramou diretamente em um gole. Abaixo. Não sei se o corpo de Suil foi estimulado pelo remédio ou algo assim. De qualquer forma, Suil sentirá dormência, que é muito fraca. E a duração da poção desta vez é de apenas cerca de 5 minutos. Se não fosse pela mudança dos atributos físicos em seu painel pessoal e pelo fortalecimento de sua constituição física, Suil teria pensado que estava bebendo remédio falso. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Tentar empiar todos os atributos básicos até 5 pontos. Esta reunião olhou para Suil, que não estava longe de 5 pontos de atributos básicos, e carregava animadamente uma rede de pesca simples. Começou a vagar pela borda da ilha. No fundo do mar aqui, existem principalmente baús de tesouro, por isso não é recomendado lançar uma rede. No fundo do mar aqui, existem principalmente baús de tesouro, não é recomendado lançar uma rede. No fundo do mar aqui, existem principalmente baús de tesouro não danificados por estrelas, por isso não é recomendado lançar uma rede.
Eu. Depois de mudar mais de uma dúzia de posições seguidas, Suil não conseguiu encontrar um local adequado para lançar a rede. Ele não pôde deixar de se perguntar se pescava com muita frequência, de modo que os baús de tesouro ao redor de sua ilha não tinham vindo para refrescar ou reabastecer com pressa. Esqueça um pouco, vamos dar uma olhada mais tarde. Suil, que estava fazendo compras há algum tempo e não conseguia encontrar nenhum ponto de pesca ou ponto de lançamento de rede, só conseguia sentar-se na cadeira de massagem um pouco deprimido. Depois de clicar em Jinwazi casualmente, Suil começou a engolir nuvens e névoa. Suil, que estava se sentindo um pouco entediado, só fumava e não tinha entretenimento, ia mergulhar no canal de comunicação novamente. Mas quando ele entrou no canal de comunicação e folheou os registros de bate-papo dentro, o rosto de Suil ficou um pouco estranho. Suil realmente não esperava que esses caras estivessem no canal de comunicação todos os dias, liderando seu ritmo. Na verdade, Suil não se importou nem um pouco com isso, apenas borrife. Tudo bem se eu puder perder um pedaço de carne, de qualquer forma, posso viver confortavelmente, afinal, como sou feliz, é algo que eles podem imaginar? Quanto a ver no canal de comunicação, muitas pessoas se satirizaram, sabendo que a função da lunarina de energia comum é um cara que não a torna pública, Suil tem preguiça de falar com elas. Um santo não pode ser altruísta, muito menos Suil pensa que é um leigo. Neste momento, no canal de comunicação com o qual Suil estava preocupado, ainda havia muitas corujas noturnas que não conseguiam dormir no canal de água. Sinto que os patrões estão ocupados pescando e coletando suprimentos todos os dias, e nós somos os únicos que não precisam de nada e enviamos 10 mensagens para o canal de troca de água todos os dias. Seja confiante e livre-se do sentimento. Basta dizer-te no canal de comunicação, você já viu os 10 melhores discursos algumas vezes. Se você olhar para os 10 principais chefes, eles enviarão uma mensagem de compra todas as vezes. Outras palavras são muito menos preguiçosas. Explicar. Ó, o segundo dia de inveja do chefe, o segundo dia de saudades da namorada. Irmão lá em cima, eu tenho um inflável. Por que você não compra e usa? Vá embora, guarde para você. Assobio, os frios, as tendas são inúteis. Quanto à reunião de Suil, depois de olhar as informações no canal de comunicação, Suil editou uma mensagem depois de pensar sobre isso. Afinal, Suil não esgotou o número de transações hoje. Quanto às coisas no canal de negociação, Suil olhou para elas e basicamente não havia coisas boas que valessem a pena negociar. Compre força, físico, poções de atributo espiritual e fragmentos de ilha, e os itens trocados serão colocados no canal de comércio superior. Droga, o grandalhão da lista saiu. O chefe é incrível, você pode me dar um pouco de comida, estou morrendo de fome. Irmão Dandy, você assiste Easy? Você pode conversar em particular. Esta poção de atributo não pode ser algo que pode aumentar os atributos. A julgar pelos meus 10 anos de experiência em jogos verticais e horizontais, é definitivamente uma coisa usada para aumentar os atributos. Ei, ainda estamos trabalhando duro para gaguejar. O chefe atingiu esse nível? Assim que Suil falou no canal de comunicação, muitas pessoas foram imediatamente explodidas. De fato, na área onde Suil estava localizado, muitos sobreviventes tinham visões polarizadas sobre Suil. Algumas pessoas continuam escurecendo Suil, outras apoiam Suil e algumas permanecem neutras. Neste momento, Suil estava editando as informações no canal de negociação. Itens comerciais: 8 kg de arroz ou 4 kg de carne mais um pacote de furrom bond mais 3 bifes. Itens a serem trocados: poção de atributo de força 04, poção de atributo de constituição 02, poção de atributo de espírito 03, mais um fragmento de área da ilha. Nota: cada garrafa de poção ou fragmento de área da ilha mais um pode ser trocado por todos os itens entre parênteses. Como tinha acabado de chover forte hoje, não deve haver falta de água doce para muitos sobreviventes, então Suil modificou ligeiramente as condições anteriores para alguém trocar fragmentos de ira. De qualquer forma, em um baú de tesouro de 2 estrelas, os recursos alimentares abertos são muito ricos, e Suil também tem o dobro do talento da felicidade. Não importa como você mude Suil, não é uma perda.
pode ser considerado como manuseio de Suil, e é pressionado no baú do tesouro da cabine. Afinal, nas mãos de outros sobreviventes, se eles tiverem poções de atributos ou fragmentos de área de ilha +1, eles basicamente precisam ser abertos em baús de tesouro de 2 estrelas, então o preço é baixo e basicamente nenhum TOA os venderá. E neste canal de comunicação, algumas notícias básicas. A maioria dos sobreviventes estão discutindo, já se tornaram populares, então era obviamente impossível comprar os itens abertos do baú do tesouro de 2 estrelas a um preço muito baixo. Depois de editar as notícias do canal de negociação, Suil optou diretamente por colocá-las no topo. Puta merda, o grandalhão da lista colocou os itens comerciais no topo. Droga, por que eu não possuo nenhum desses itens? Caso contrário, mesmo que eu não tenha nada no futuro, posso carregá-los por alguns dias. Irmão mais velho, você é tão rico, você realmente trocou tantos suprimentos por coisas. No segundo dia eu quero comer carne. TCH, com tanta comida, não sei como nos dar. Essa pessoa é realmente de sangue frio, não tem nenhum toque humano e o layout é muito pequeno. Se eu tiver tanta comida, com certeza daria a todos de graça. Só uma piada. Se você tem 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, você estaria disposto a doar? Alguém prontamente respondeu que sim, mesmo que você tenha 1 bilhão, ele também estaria disposto a doá-lo, mas uma pessoa tão generosa, quando perguntada se ele tinha um carro, estaria disposto a doá-lo? Essa pessoa olhou para o carro e sussurrou não, porque ele realmente tinha um carro. Ha ha ha, eu ri tanto. Ainda há pessoas que querem usar esse método para sequestrar o grandalhão da lista. Temo que eles ainda estejam vivendo em um mundo pacífico, pensando que podem manchar os outros com colírios confiando no teclado. A este respeito, Suil naturalmente também viu a mensagem no canal de comunicação, e então Suil enviou diretamente outra mensagem e optou por colocá-la no topo. Se você quiser comprar rapidamente, as oportunidades de negociação de hoje estão esgotadas, então não vou comprar. Droga, estou muito ocupado falando. Eu sou tão rápido. Acabei de pegar um baú de tesouro de 2 estrelas hoje. Uma peça de ilha mais um saiu dele. É um bom preço para o grandalhão da lista. Esmague o pato. Poli. O preço que Suil postou não era muito baixo aos olhos de alguns sobreviventes que estavam no canal de comunicação. Como nem todos os sobreviventes têm comida suficiente enquanto tem mais um fragmentos de ira, assim que Suil postou as informações da transação, não demorou muito para Suil ouvir uma notificação de que a transação foi bem sucedida. Jim, seu item foi negociado com sucesso. Extraia o item comercial mais um fragmento da área da ira. Depois que o som desse lembrete soou, 8 quilos de arroz mais um pacote de furong wang e mais 3 pedaços de bife desapareceram diretamente dos suprimentos de Suil.